Muito bem, boa noite. Essa quinta de feriado, vocês aqui, bravas guerreiras, querendo ouvir esta pessoa falar de relacionamento de alma gêmea. Aqui em São Paulo tá super friozinho, então também é mais um desafio, dá vontade de ficar, né, debaixo das cobertas. Então, talvez algumas de vocês estejam, né? Então eu agradeço. Primeiro de tudo, agradeço a presença de vocês, agradeço por vocês estarem sempre aqui, né? Estarem participando, vocês gostarem das aulas. E, claro, a aula de hoje, né, como eu estava falando, um assunto que eu amo falar, que é alma gêmea, relacionamento. E por que que eu gosto tanto de falar desse assunto? Porque quando eu descobri o Theta Healing, né, o que me levou ao Theta Healing é muito antes do curso, porque antes de fazer o curso eu fiz algumas sessões, né, e o que me levou à minha primeira sessão de Theta Healing foi um relacionamento ruim, que já estava desgastado, que era meio abusivo, que todo mundo falava que eu tinha que terminar, eu sentia que eu tinha que terminar, mas eu não conseguia. E aí eu fiz uma sessão de Teta Healing, levei esse relacionamento para a sessão, e no dia seguinte é como se eu tivesse, sei lá, recebido uma iluminação, sim, do Criador, e consegui terminar ele muito rápido, e foi muito leve, e fiquei bem. E com essa mesma terapeuta, eu fiz uma manifestação de Teta Healing, que foi quando eu descobri que no Teta Healing podia fazer manifestação, e é engraçado, porque eu acho que talvez vocês tenham tido a mesma experiência, né, quando vocês fizeram básico, quando a terapeuta de vocês falou que podia manifestar, né? Quando a minha falou, eu disse, pode? Não, então eu quero, né? Então eu vou fazer isso. Não, vamos agora, vamos agora. Ela, "Não, você não acha melhor, né, você trabalhar primeiro algumas crenças de relacionamento e tal?" Eu, não, quero manifestar. E eu lembro que ela falou, então você precisa fazer uma lista com todos os detalhes, né, escrever tudo bonitinho. Inclusive, eu vou falar um pouquinho dessa história da lista para vocês, porque do tempo, né, que tem, isso foi em 2013, né? Eu tô na seara do Teta Healing desde 2013. Eu sou da terceira turma que abriu no Brasil, assim, de Teta Healing básico. Então, de lá para cá, né, eu fui aprimorando, fui aprendendo como faz, fui atendendo pessoas com a lista. Então, eu tenho algumas dicas também sobre como você faz essa lista. Eu vou falar um pouquinho nessa aula. Mas eu lembro que a única orientação, né, que a minha terapeuta me deu, e hoje ela é minha amicíssima, na verdade ela já era minha amiga de faculdade, enfim. E a gente às vezes faz alguns projetos juntos e tal, até hoje. E a única orientação que ela me deu foi: escreva uma lista com as características da pessoa que você quer, né? Com essa alma gêmea. E eu lembro que quando eu fui para a sessão com ela, eu já contei essa história algumas vezes, mas é sempre bom contar de novo, porque sempre tem um detalhezinho a mais e tal. Mas quando eu fui com a lista para ela, eu lembro que eu peguei uma folha ofício, nem uma A4, era uma folha ofício, cara, é maior. E eu escrevi, esses dias eu escrevi, minha letra ela é pequena, quando eu tô com paciência, ela é pequenininha. Posso até mostrar para vocês aqui, ó. A letra é bem pequenininha, né? E aí eu fui escrevendo no papel ofício, botei característica física, botei comportamental, o que que eu queria que trabalhasse, como que ia ser na cama, como que ia ser o corpo, botei tanta coisa. Eu lembro que minha terapeuta olhou para mim e falou assim, mas tem certeza? Tudo isso? Eu falei, sim, tudo isso. Mas olha, mas você não acho, é isso tudo. E tal. Ela, tá bom, vamos só acrescentar no final, que é a pessoa mais compatível com você. E a gente fez lá a manifestação, ela fez algum trabalho de crença em cima também na sessão. E ela fez uma visão de futuro no final, né? Para quem já fez o básico sabe como funciona. Ela fez uma visão de futuro, ela disse isso era agosto, setembro, mais ou menos, de 2013. Ela falou: Olha, eu estou vendo aqui uma pessoa próxima a uma árvore de Natal. Eu acho que até o final do ano você já vai ter encontrado ela. E dito e feito, até o final do ano, eu conheci uma pessoa em outubro, e em dezembro eu já estava namorando, já estava quase morando junto. E foi a minha primeira alma gêmea manifestada, que durou aproximadamente 4 anos, quase 5. E aí, né, é a primeira bomba que eu gosto de soltar quando eu dou aula de alma gêmea. Mas espera aí, você encontrou a sua alma gêmea e você terminou? Acabou o relacionamento? Mas como é que pode isso? A alma gêmea não é o meu príncipe encantado, não é a tampa da minha panela, não é
metade da minha laranja, a pessoa que eu vou ficar para o resto da vida, né? Então eu digo isso porque eu também tinha essa ideia. Quando eu fiz a lista, eu falei, pronto, agora eu vou encontrar, assim, o príncipe, cansei de encontrar gente escrota, gente que me ignora, gente que não me valoriza, gente que não quer namorar, cansei de ser dedo podre, agora é que eu vou manifestar a alma gêmea. Porque a gente tem esse conceito dentro de nós, consciente ou inconscientemente. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer com os meus clientes, quando a gente começa a trabalhar alma gêmea, é exatamente isso, né? O que que é alma gêmea para você? O que que você sente que é, né? Como que é isso? Principalmente a pessoa descamba para o romântico, para Disney, para o Príncipe Encantado, para comédia romântica, para Júlia Sabrina, para quem não sabe, eram os livrinhos de romance com um pouco de pornografia que vendia na minha época na banca de jornal. Então todo mundo né, descamba para esse lado. Quando, na verdade, e eu digo isso pela minha experiência em atendimentos, pela minha experiência na minha vida pessoal com uma gêmea, né? Hoje eu estou casado já faz 3 anos, quase 4, já é uma outra alma gêmea. Entre essa primeira e esse agora que eu estou casado, que é o japonês, né? Que eu até viajei com ele agora recentemente. Foram aproximadamente 5 ou 4 anos solteiro, trabalhando muito relacionamento, porque eu queria conhecer uma pessoa, lendo livros a respeito, fazendo sessões, dando aula, dando curso, interagindo com outras pessoas que tinham situações similares com a minha, ou muito diferentes da minha, ou pessoas que já estavam casadas, sendo padrinho de casamento, estando solteiro, porque eu tinha ajudado a pessoa é, a manifestar alma gêmea, né? Então, eu tenho todo esse caminho que é exatamente isso que eu quero trazer nessa aula para vocês, porque eu sei que muitas de vocês estão, né, querendo manifestar uma alma gêmea e algumas estão em relacionamentos que às vezes estão tendo alguma dificuldade ou não estão muito felizes. Então, eu acho que quando a gente fala de alma gêmea, né, a primeira coisa que eu quero trazer, e aí seria o primeiro mito, né, que eu gostaria de quebrar aqui nessa aula, apesar de eu ser um pouco repetitivo, porque eu falo isso o tempo inteiro, mas é sempre bom reforçar, porque tem gente que vai ouvir isso pela primeira vez, tem gente que esquece, tem gente que precisa da repetição, porque isso é importante. A alma gêmea não é conto de fada, gente, não é conto de fada. Você não vai encontrar a tampa da panela que vai ser perfeito, que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso. Quem já fez o curso de alma gêmea sabe que existem tipos de alma gêmea, né? Então, eu não vou entrar muito aqui no detalhe, porque se eu entrar, essa aula ela vai para até, sei lá, de madrugada, e aí eu vou acabar dando curso de alma gêmea para vocês, e não é o caso. Mas a gente tem tipos de alma gêmea, da incompatível, aqui a gente tem negócios mal resolvidos de outras vidas. Aqui a Havaiana fala que é a alma gêmea que só serve para que você aprenda alguma coisa para você de fato conhecer a mais compatível. A gente tem a alma gêmea em que você tem muita coisa em comum, mas ainda assim ocorrem conflitos e coisas que precisam ser ajustadas. A gente tem a alma gêmea que você divide missão de vida, né? Então, tem muitos tipos, e normalmente, quando eu dou aula, as pessoas, as alunas, elas vão direto para o último tipo, né? Que é aquele que chega mais próximo do, vamos botar entre aspas, do príncipe encantado, porque é aquele tipo em que você divide missão de vida, em que você divide missão de alma, em que vocês estão no mesmo nível evolutivo, em que vocês querem aprender juntos, em que vocês estão dispostos a crescerem juntos, em que vocês falam, se comunicam, têm abertura. A Havaiana diz que quando tem uma briga, ou alguma discussão, ou algum desentendimento, é como se sempre passasse uma fadinha, ela fala desse jeito, é como se sempre passasse uma fadinha e jogasse pote, pirlim-pim-pim em cima, e aí de repente a briga se desfaz. Ela romantiza um pouco, né, esse último tipo de alma gêmea. E o que eu aprendi ao longo de todos esses anos é que sim, se você quer manifestar uma alma gêmea, você pode mirar nesse tipo, mas a alma gêmea, para o meu entender, isso não é uma coisa que a Havaiana fala, é construção. E é uma construção que ela vem desde o início, do momento em que você conhece a pessoa. Se você já está numa relação e ela não está muito boa, ou você tem alguns conflitos, calma, né? Não, você não precisa separar e começar de novo, né? Porque
Depende da relação, mas ainda existe salvação, é isso que eu quero dizer. Porque é uma construção que pode começar a qualquer momento. No melhor dos mundos, começa-se desde o princípio, né? Caso não seja possível, você já esteja numa relação, você pode começar a construir essa relação em direção a esse tipo, né? Essa alma gêmea de vida, ou quem sabe de vida e de alma, que divide uma missão com você pode começar a construir isso. E tem maneiras da gente fazer isso que eu também vou falar aqui nessa aula. Mas, voltando para o mito número um, é importante a gente saber que não é essa coisa do príncipe encantado, né? Mesmo que você mire nessa alma gêmea que é a mais compatível de vida e alma, no início é inevitável que alguns ajustes precisem acontecer, né? Então, não vai ser assim igual né, nas comédias românticas, em que a gente tem aquela cena em que vocês ficam juntos e aí um dos dois está contando uma mentira para o outro, aí o outro descobre, aí fica decepcionado, aí você vai para o aeroporto, né? Porque você vai mudar de cidade, aí o outro vem correndo, então aquela cena da chuva. Gente, isso é coisa de filme. Isso é coisa do clímax. Não é que não possa acontecer na vida real, mas vamos olhar para a realidade com os pés no chão. Alma gêmea, de novo, é construção e não é um conto de fada, até porque a gente tem mais de uma alma gêmea. Isso é uma coisa que a Vaiana fala o tempo inteiro, ela bate muito nessa tecla. A alma gêmea, você tem no mínimo mais de 100 disponíveis para você. E eu acho pouco, porque para um mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas, né, você ter no mínimo mais de 100 almas gêmeas é até pouco, né? E eu acredito que você tenha muito mais. E a alma gêmea vai ser sempre a mais compatível com o seu momento de vida. Vai ser sempre aquela que vai chegar para te obviamente, para ser compatível com tudo aquilo que você trabalhou, com tudo aquilo que você tem de positivo, mas também vai ser aquela pessoa que também vai te provocar, de alguma forma, para você chegar mais perto do teu propósito de alma, para você crescer ou olhar para algumas coisas que você precisa olhar, para você poder aprender novas virtudes, e nem sempre essa provocação é leve, nem sempre essa almagema vai chegar para você e vai falar, então, olha, eu acho que você precisa, né? Isso aqui, eu acho que não tá legal. Nananana. Nem sempre vai ser assim. Muitas vezes vai ser porque a tua alma gêmea é uma pessoa extremamente desorganizada e você é uma pessoa muito organizada e a tua alma gêmea sempre vai deixar os sapatos fora da sapateira, a toalha molhada em cima da cama, que por sinal a gente vê no seu parceiro que inconscientemente, não você seu parceiro, que inconscientemente deixar a toalha molhada em cima da cama significa que existe um problema de sexo e que o sexo não tá tão bom, principalmente para o parceiro que está deixando a toalha em cima da cama. Isso é um movimento inconsciente que a Havaiana fala, tá? Que o inconsciente ele faz isso. Mas, às vezes, você vai ter um parceiro que é extremamente bagunceiro para que você aprenda, talvez, a se comunicar, talvez a negociar, talvez a não ser tão rígido com você mesmo, a ser um pouco mais fluido, porque às vezes, né, a gente tem aquela rigidez que vem da mãe, que vem do pai, que tem que deixar tudo muito organizadinho, em todos os aspectos da vida, às vezes aquela coisa super virginiana, né, que não pode estar nada fora do lugar, independente do signo, mas na característica do signo. E aí você conhece alguém que é um pouquinho mais, né, bagunçado, e aí você vai brigar, você vai discutir, você vai tentar mudar o outro, e às vezes é uma questão de meio termo, né, de você flexibilizar um pouco e a outra pessoa que de repente é muito bagunceira aprender a se organizar um pouco, né? Então, sempre haverá um aprendizado para você na sua relação, né? E esse aprendizado, de novo, ele pode vir através de uma conversa que é o mundo ideal. Por isso que eu digo que é construção. Num primeiro momento, esses ajustes, eles vão acontecer talvez de uma maneira meio disruptiva, meio vocês brigando e discutindo, e no melhor dos mundos, vocês vão aprendendo a dialogar, a falar, a conversar, a fazer acordos, e isso é um dos grandes desafios. E por que isso é um dos grandes desafios? Porque
A grande maioria de nós, a grande maioria, não todos, quando nós somos pequenos e estamos ali sendo cuidados, estamos com os nossos cuidadores, que pode ser pai, mãe, avó, tio, professora, né? Quando a gente está ali naquele ambiente inicial, muitas vezes a gente tenta expressar, falar alguma coisa e a gente mandam a gente calar a boca, ou punem a gente, ou não deixam com que a gente se expresse, elogiam o fato de que a gente é quietinho, né? Quem nunca já ouviu assim, nossa, ele é tão bonitinho, tão comportadinho, ele é quietinho, né? Então, assim, o silêncio, e a criança que ela é muito quietinha, ela é valorizada como uma criança que merece, né, o carinho, o afeto, o reconhecimento dos pais. Então, o choro, o grito, a manifestação de emoções, né, ela não é muito aceita pela maioria, né, dos pais, considerando a idade média aqui das pessoas que estão aqui nessa aula. Então, a gente tem esse negócio consciente ou inconsciente de que a gente não pode falar, de que a gente não pode expressar uma opinião, de que se a gente tentar colocar aquilo que é importante para a gente, ou os nossos valores, de que o outro vai nos abandonar, de que o outro vai nos silenciar, de que o outro vai abusar da gente, de que o outro vai violentar a gente, consciente ou inconsciente, existe um medo na comunicação, né? Quando comunicação é um dos pilares fundamentais para qualquer relação funcionar, desde o início, desde o início. E aí é que vem é, uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar com vocês aqui. A gente tem uma ideia de que quando a gente está conhecendo alguém, seja no aplicativo, seja um amigo de uma amiga, seja numa festa, né? Que quanto mais coisas em comum a gente tiver pelo outro, melhor, né? E aí a gente fica naquela coisa do signo, do que você gosta, do que você não gosta, né? E fica naquela coisa do encanto, procurando a borboleta no estômago, né? Procurando aquele encantamento, que lógico que ele é gostoso e é bom sentir isso, mas a gente muitas vezes esquece lá no início de já trazer para o nosso parceiro o que é importante para a gente. O que você quer? Né? Tem gente que diz assim: ah, poxa, eu investi tanto na relação e aí no final o outro não queria nada sério, ou só queria sexo, ou me abandonou, ou me deixou, ou nananana. Mas em algum momento você chegou e comunicou para essa pessoa que o que você quer é um relacionamento sério, é um casamento, é filho. Em algum momento você chegou e falou, né? E aí tem gente que diz, eu falei, e aí o outro foi embora, mas aí isso também pode ter crença, talvez, de que para quem quer alguma coisa séria, de que as pessoas não querem nada sério, né? Mas é importante você, desde o princípio, deixar claro para o outro que é importante para você, né? E saber também quando se retirar, né? Saber, tem um poeta que eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar, né? Saber se retirar da mesa quando o amor não está sendo servido. E o ponto é que a gente tem um negócio, e aí eu vou falar um pouquinho da sensação de borboleta no estômago, né? Que é um outro mito que eu gostaria de quebrar aqui, que a gente tem essa ideia, né? Que se a gente conhece alguém, tem que ter aquela coisa, aquele borboleta no estômago, né? E saibam vocês que já foi, inclusive, comprovado cientificamente que essa sensação de borboleta no estômago, ela na verdade é o seu sistema de luta e fuga ligados, acionados. Significa que tem uma parte sua inconsciente e talvez energeticamente, espiritualmente, que vê no outro uma ameaça. A relação de alma gêmea que não que é boa para você, mas uma relação de alma gêmea sólida, ela faz com que você se sinta seguro desde o início, segura desde o início. Você conhece a pessoa e não é só o
fogos de artifício e pezinho levantado. É você se sentir seguro, a pessoa te passa, te transmite segurança. É uma pessoa que está ali, que responde suas mensagens, que demonstra estar interessado por você, que demonstra estar preocupado, né, que quer estar presente. Tem um livro ótimo que é baseado num filme, o filme foi baseado no livro, desculpe. O filme foi baseado no livro, eu vi o filme primeiro, depois eu fui atrás do livro e descobri que o livro, na verdade, é um livro de autoajuda, nem é um livro ficcional, porque o filme ele é ficcional. Mas o filme, o livro, não, o livro é um livro de autoajuda com algumas teorias, que é ele não está tão afim de você. Antigo, vale a pena ver o filme, mas vale muito mais a pena ler o livro. Porque gente, se você começa a relação com alguém e você conversa, você colocou para essa pessoa claramente os seus valores e o que é importante para você, e essa pessoa ela fica on and off, né? Tipo, fica aqui, a hora tá aqui, a hora não tá, a hora tá presente, a hora não tá. Primeira coisa, você precisa comunicar para o outro, e não é cobrar o outro, comunicar para o outro que é importante para você uma constância, que é importante para você um comprometimento, até para entender se essa pessoa está indo e voltando porque ela está ocupada com o trabalho, porque ela viaja, porque ela não gosta de telefone, porque pode ser isso também, né? Você precisa deixar claro para o outro que você precisa dessa constância, né? Não é nada é óbvio quando se trata de relacionamento. Então, se a pessoa fica indo e voltando, você precisa, olha, assim, eu gosto de uma constância, eu gosto de uma comunicação diária, não precisa ser durante o dia todo, mas pelo menos que haja uma constância, porque é assim que eu entendo que se constrói uma relação, né? Tem gente que estica uma relação que fica só na conversa por meses e meses e meses a fio, e convidando a pessoa para sair, a pessoa vou ver, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver, e nunca sai com você. E o que precisa acontecer é, além da constância de conversa e desse lugar de comprometimento que vai te trazer segurança, que é muito mais importante do que a borboleta no estômago, né? É preciso que vocês se encontrem, que vocês se vejam, que vocês se toquem, que vocês se beijem, não necessariamente transem, claro, se puder melhor ainda, mas não necessariamente, mas sim, você precisa ter, você precisa ver a pessoa, você precisa conhecer a pessoa, né? Ver se sair do universo da foto, do universo do vídeo, né? A não ser que a pessoa mora em outro estado, aí já são outros 500, né? Mas eu digo, se a pessoa mora na mesma cidade que você precisa ver essa pessoa. Aliás, sobre essa história de comprometimento, constância, segurança, de ver a pessoa, a Havaiana diz que a melhor relação de alma gêmea é aquela que começa com uma amizade, que já tem uma amizade, que já tem um comprometimento, já tem um entendimento, já tem uma confiança, né? E ela fala: eu não sou contra aplicativos de relacionamento, mas o problema dos aplicativos de relacionamento, e ela já falou isso, é que ele tira, na maioria das vezes, essa oportunidade que a gente tem de desenvolver uma amizade com o outro primeiro, antes de partir para os finalmente, porque a gente está num aplicativo que é para se relacionar, então, se você está falando com alguém, você já tem a intenção de se relacionar, mas as pessoas, elas já querem, né? Tipo, já estão ali, já na intenção do relacionamento, e esquecem que elas precisam se conhecer, sair juntas, fazerem programas juntos. O americano ele tem muita coisa do date, né? Que a gente, se a gente for traduzir aqui, já seria quase um namoro. Mas o namoro não é date para o americano, né? O date é eu vou começar a sair com você para conhecer você, ver o que que você gosta, ver se a gente tem papo, se a gente tem conversa, se a gente tem química, né? Essa coisa do dating, que seria para a Havaiana, a coisa da construção da base, da amizade, para você saber se aquela pessoa de fato corresponde com seus valores e se ela faz com que você se sinta seguro, segura, né? Sair do borboleta no estômago e trazer segurança para você
desde o início. Você precisa se questionar, porque uma coisa é nossa, que tesão, que vontade de beijar essa pessoa, eu quero ver ela o tempo inteiro, eu quero falar com ela o tempo inteiro, legal. Mas quando você tá com essa pessoa, você se sente seguro, segura. Quando você tá longe dela, ela traz para você atitudes que te deixam segura. E caso não te deixe, quando você comunica, e aí vem de novo a história da comunicação. Quando você comunica, informa o que que é importante para você se sentir segura, para você se sentir amada, a pessoa se mexe, ela se movimenta. Porque se há um interesse, né, e o outro diz, isso não tá legal, essa pessoa que está interessada, ela vai fazer um movimento, ela precisa fazer algum movimento. E vice-versa também, né? E vice-versa, para não ficar naquela coisa do tipo, ah, porque eu sou menina, então o outro tem que me convidar. Então o outro que tem que não. Vamos tirar a coisa do sexismo aqui, de que o homem precisa ser o homem que convida, de que o homem precisa pagar. Vamos tirar a coisa do sexismo aqui. E é o seguinte, vamos falar de pessoas que estão se encontrando. Se você é uma mulher que está conhecendo um homem, não há problema nenhum, e vamos tirar isso. Isso pode ser crença também, e eu estou aqui apontando algumas coisas, porque eu quero que vocês, depois dessa aula, também possam fazer trabalhos de crença entre vocês, ou individualmente, ou façam trocas, dessa coisa da menininha não pode convidar, a menina não pode falar, a menina não pode transar no primeiro encontro, a menina nananã, a menina isso, a menina não aquilo, que é uma coisa que vem dos nossos ancestrais, que você, por favor, não deve repetir. Porque eu vi um vídeo, eu não vou achar ele mais, mas se eu achar, eu compartilho com vocês. De uma menina que ela faz esquetes, enfim, sobre os mais diversos assuntos, mas muito sobre o universo feminino. E ela fazendo uma entrevista com a avó dela, e aí ela falando assim, vó, como é que era seu relacionamento com o meu avô? E pelo que eu entendi do vídeo, o avô já tinha falecido. Como é que era o seu relacionamento com o vovô? O vovô te beijava? Aí a avó, não. O vovô dizia que você era bonita? Não. O vovô deixava você, levava você para sair, para jantar e tal. E ela dizia, não, né? Mas o que que o vovô fazia? O vovô pagava as contas, né? O meu marido pagava as contas e tal, e etc, né? E aí ela faz uma jogadinha que é a avó. Elas combinaram, obviamente, né? Mas ela fala assim: tá, agora vem cá, me dá a avó, né? Me dá o microfone aqui, que agora eu vou perguntar pra você. Você tem namorado? Ela tem. Seu namorado te beija? Beija. Seu namorado é, te elogia? Sim, te elogia. O namorado faz carinho em você? Aí a menina vai respondendo: sim, faz carinho. O namorado leva você pra sair? Leva. E aí a avó fala assim: que bom, minha filha, porque eu, na minha época, eu passei por um relacionamento que não tinha nada disso, para que você, que é a minha neta, hoje possa ter esse tipo de relacionamento, que na minha época não era assim. Então, se você está preso nessa ideia, e aí, olha, aqui tem trabalho de crença para uma vida. Se você está preso nessa ideia de que nessa ideia de que você é a menininha que não pode ter nenhuma atitude, de que é o homem que tem atitude, de que você casa e você vai para um relacionamento que você não tem nada disso, de onde tudo isso que eu acabei de falar é importante para você, você está preso lá nos seus ancestrais e está reproduzindo uma história que você pensa, ah, é fidelidade aos ancestrais. Poxa, os ancestrais viveram isso para poder nascer uma filha e nascer uma neta para hoje, no mundo liberal de hoje, ela pode ter o que ela teve, né? Então, vale a pena pensar. E se isso é importante para você, você precisa trazer para o outro todos esses pontos. E o outro, se ele é uma alma gêmea que vale a pena o investimento, ele precisa fazer algum movimento. Não tem essa, mas é porque ele não é muito de toque, ele não é muito de beijo, ele não é muito de abraço, ele não é muito dele, não é muito dele. Ele pode não ser nada disso, ele pode não ser. Mas se é importante para você, algum movimento precisa ser feito. Gente, assim.
Quando você vai no McDonald's, adoro fazer isso, eu adoro fazer as comparação louca, né? Vocês vão pro McDonald's, pedem lá o Big Mac, né? Se você não gosta de picles, você vai falar, olha, eu quero Big Mac sem picles. Por acaso o atendente vai falar para você assim? Ah, não. Se você quer Big Mac, você tem que comer com picles. Então não coma Big Mac. Aliás, todos os nossos sanduíches têm picles. Então, por favor, vá no Burger King. Por acaso o atendente faz isso com você? Né? Por acaso a gente fala, você fala assim, ah, olha, eu quero sem queijo, eu quero sem molho, eu quero assim, assar. Pelo contrário, ela vai customizar para que você tenha a melhor experiência no McDonald's, para que você volte, porque você se torne, né? O McDonald's hoje em dia já é até fast food, mas eu estou usando porque é muito a minha época, e é um exemplo que cabe aqui. No relacionamento, é a mesma coisa, né? Se você conhece um homem ou uma gêmea Big Mac que tem picles e você não gosta de picles, que tem queijo e não gosta de queijo, você vai falar, olha, eu queria que você tirasse o picles, tirasse o queijo. E ele pode falar para você, ah, olha, mas eu não dá para tirar todo o picles, mas a gente vai aqui melhorando um pouquinho, a gente vai acordando, a gente vai combinando, porque também não dá para mudar o outro, né? Tem coisas que o outro pode fazer para estar com você. Agora, tem coisas que eu vou dizer assim, olha, isso eu não consigo mudar, né? No Big Mac, não dá para mudar o tipo de pão. O pão é pão de hambúrguer, não adianta pedir uma ciabatta, não adianta pedir uma focaccia, né? Não dá para mudar o pão do McDonald's. Então, algumas coisas não dá para mudar, faz parte da essência da pessoa e não adianta você ficar batendo na tecla, né? E aí é procurar um acordo, ok, não dá para mudar o tipo de pão, mas então vamos tirar o picles, né? Então vamos tirar o queijo. E aí a gente vai fazendo essas combinações para que a relação ela funcione de maneira harmoniosa. E por isso que eu digo que a alma gêmea, ela é construção o tempo inteiro, né? Ela é construção o tempo inteiro, porque a gente vai mudando ao longo da vida também, né? Então a gente precisa ir conversando, a gente precisa ir falando, a gente precisa ir alinhando desde o começo. A gente tem um negócio que é essa história da borboleta do estômago, que é o segundo mito, que não, que isso é uma coisa que todo mundo acha que é primordial, e para mim, primordial é você poder ter segurança e poder ter um diálogo aberto e perceber o movimento do outro e o outro fazer movimento e você também se interessar pelo que é importante do outro e fazer o seu movimento e ter essa troca, isso para mim é muito mais importante, né? É a gente também combater um pouco da limerência, porque quando a gente conhece alguém que corresponde e a gente sai com a pessoa e é gostoso e tem química, o nosso cérebro ele vai ligar um botãozinho ali e vai gerar uma reação química que se chama limerência, que é exatamente essa coisa do oh, passarinhos cantando na janela, é a gente só pensar na pessoa. Mas, de novo, a gente não pode. A limerência é uma delícia, porque ela produz oxitocina no nosso sistema, que é o hormônio do amor, que é o mesmo hormônio que a gente sente quando a gente abraça alguém por um minuto. Então, é uma delícia, é a melhor droga que tem. É a melhor droga. Para mim, oxigênio e oxitocina são as melhores drogas que tem. E o nosso corpo produz, ou a gente traz de fora, inspira e, né, respira, ou a gente produz quando a gente abraça alguém, quando a gente conhece alguém, isso é droga, gente. Isso não precisa de qualquer outra droga, entendeu? O resto é tudo bobajada, né? Então, essa oxitocina que vem quando a gente está conhecendo alguém, ela é uma delícia, ela é inebriante, mas a gente não pode esquecer de perceber se a gente se sente seguro, muito mais do que as borboletas do estômago. E esse é o mito número dois, né? O mito número três, que eu gostaria de quebrar aqui, é de que a alma gêmea não é para sempre. Eu já contei aqui no início da minha história e eu falei, né, que eu fiquei com uma primeira alma gêmea manifestada durante 4 anos, depois fiquei 5 anos solteiro e conheci a minha atual alma gêmea. Então, vamos lá. Não é para sempre, né? É o famoso Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Você vai viver um momento presente, né? Você vai viver um momento presente. Aliás, a gente tem uma crença que também vem dos ancestrais, que é o quê?
na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Deus me livre, Deus me livre. Até que a morte nos separe. Para mim é uma maldição. Essa história toda, para mim, é uma maldição. Ai, nossa, graças a Deus que eu nunca casei, nunca falei isso. É, mas a sua mãe falou, o seu avô falou, a sua tataravó falou. Então não pense que não está no seu DNA. E aí vem a história da alma gêmea que é para sempre, que você quer conhecer o cara que vai ficar com você e você fica ali naquela relação que tá uma bosta, uma droga, que não tem nada do que você quer, porque é para sempre, na alegria, na pobreza, na alegria, na tristeza, na doença, nessa baboseira, nessa baboseira. Gente, assim, não é fácil, mas é simples, tá? Porque eu falo, é simples, é fácil, mas é simples. Seus valores, comunicação, troca, acordo. Tá rolando? Tá acontecendo? Beleza, continue na relação. Não tá acontecendo, se tá do teu lado, comece. Lembra que eu falei que eu ia dizer, às vezes você já tá numa relação, né? E aí você não começou da maneira certa, ainda dá tempo. Valores, comunicação, acordo, combinação. E construção. E construção. Nem sempre vai ser leve, às vezes vai dar briga, às vezes vai dar quebra-pau, mas é construção. E precisa ter abertura. Ai, nossa, mas eu tenho sei lá quantos anos de casada e nunca fiz isso. Ok, então vamos lá. Feriado, amanhã é sexta-feira, sábado, Corpus Christi, Nascimento de Cristo, olha, melhor época. Acho que não foi à toa que eu escolhi fazer, eu escolhi fazer nesse feriado, né? Vamos mudar, vamos fazer as coisas diferentes, né? Vamos tomar um vinhozinho, isso na nossa relação, né? Eu trouxe aqui algumas coisas, e assim, se você se propuser a isso, se você já está numa relação e vai se propor, não comece sentando pau no que tá ruim, não, tá? Usa uma técnica corporativa que quem trabalha em grandes corporações conhece, que é ótima, que é a técnica do feedback. Você começa falando das coisas boas, dando reforço positivo. Poxa, eu gosto quando você faz isso, eu gosto quando você faz isso. Aliás, reforço positivo é uma das coisas que precisa acontecer constantemente, tá? É importante numa relação ter reforço positivo. Ah, mas o outro não elogia, eu que vou elogiar. Dois movimentos. Sim, é você que vai elogiar. E dois, você vai ensinar o outro a te elogiar porque é importante para você. Quer dizer, me elogia é importante. A Havaiana falou isso, ela diz, ela tive que ensinar o Guy. Guy, eu quero que você me elogie. Quando eu botar uma roupa para sair, para ir para um curso, para viajar, eu quero que você me elogie. Ponto. Eu gosto de ser elogiada, eu gosto de me sentir bonita. Eu quero que você me fale se eu tô bem, se eu não tô bem, se eu tô com o cabelo direitinho, se eu tô bonitinha, né? Agora tem até a musiquinha lá do TikTok, né? Tô bonitinha, de ladinho. Então, eu quero ver se eu tô bonitinha, né? A Michelle amanhã comemora o quê? Quanto tempo de relação? Deixa eu ver aqui no chat. Ó, 16 anos de casado, olha que beleza, né? Então, assim, né, começa com reforço positivo, né? E fala, eu acho que tem umas coisas que a gente pode melhorar, né? Tava pensando que isso aqui a gente podia fazer mais, isso aqui a gente, né, acho que tararararará, como que é para você, né? É legal a gente começar, e aí sente como que o outro recebe, se o outro tá aberto, e para você, como é, o que que você acha que tá legal, o que que você não acha, né? E trazer esse review de relacionamento, né, ao longo, é uma construção. A Havaiana, ela casa de novo com o Guy, eu não sei se é de 3 em 3 anos, ou se é de 5 em 5 anos, mas toda vez em que ela casa com o Guy, eles sentam e fazem esse balanço. E os votos de casamento entre eles não é na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, não é isso. A Havaiana fala, eu prometo, eu não sei o que o Guy é importante para o Guy, mas eu vou inventar aqui.
Eu prometo que eu não vou deixar a toalha molhada em cima da cama. Eu prometo que vou deixar as coisas arrumadas sempre que você quiser. Eu prometo que eu vou te beijar pelo menos uma vez ou duas vezes por dia, porque eu sei que é importante para você. Eu prometo coisas que são importantes. Eu prometo que eu vou te elogiar sempre que você botar uma roupa para sair. E aí sim, gente, aí é bonito, porque você está fazendo votos pro outro, que é o que o outro quer ouvir de você, e você está se comprometendo a dar para o outro o que faz com que o outro se sinta seguro, amado. E pode não ser para sempre por N razões. Porque às vezes começa conversando, mas às vezes chega uma hora que, poxa, olha, eu estou me forçando a fazer uma coisa que não sou eu. Ou eu estou querendo ter alguma coisa de você que eu sinto que você não pode me dar. Então pode ser que não seja para sempre. Pode ser. E pode ser que você mude e o outro não consiga te acompanhar. E a gente precisa sair desse lugar, e isso é muito importante, a gente precisa sair desse lugar de querer fazer com que a relação dure para sempre, de querer dar 999 chances para o outro. Claro, precisa haver comunicação, precisa haver tudo isso que eu estou falando, né? Se você não fala, você fica na expectativa, você não pode chegar e terminar a relação se você nunca combinou, comunicou para o outro aquilo que é importante para você, aquilo que é bom, aquilo que não tá, né? E não deu chance para o outro fazer o movimento. É que nem emprego também, né? Se você manda alguém embora logo de primeira e você não deu uma chance da pessoa se aprimorar e correr atrás, você não está sendo uma pessoa justa e honesta. É a mesma coisa, é um acordo, é uma combinação que você está fazendo ali, quando você se junta com alguém, né? Então, sim, você pode dar chances. Agora, se você está se sentindo menos seguro do que seguro, alguma coisa ali está acontecendo e você precisa avaliar se é uma falta de comunicação da sua parte, se é uma falta de movimento do outro, se é as duas coisas, e vocês tentarem entender como é que aquele negócio ali vai se alinhar e vai se sustentar, né? Porque senão, acabou. E tá tudo bem. E tá tudo bem se acabar, né? Dói, vai chorar, vai comer um pote de sorvete vendo filme romântico em frente à televisão, vai se embebedar com as amigas e vai passar. E vai passar. Desde que você saiba qual é os valores que naquela relação não foram atendidos, para que quando você comece uma outra relação, se for o caso do término, você seja muito firme e verdadeiro com o outro em relação aos seus valores desde o princípio. As pessoas fazem a lista da alma gêmea, como eu fiz da primeira vez, uma folha de papel ofício, colocando até tamanho do pau do cara, e isso é verdade, porque eu já atendi clientes que fizeram questão de colocar e depois se arrependeram, porque não deram conta, e essa história ela é real, ela não é uma invenção da minha cabeça, entendeu? E elas esquecem que tem coisas que são mais importantes, os seus valores, aquilo que é valor para você. Se você é uma pessoa que não gosta de bebida, que não gosta de droga, isso é um valor para você. Se você é uma pessoa que não gosta de balada, que gosta de fazer programas caseiros, isso é um valor para você. Se você é uma pessoa que quer casar e ter filho, isso é um valor para você. O que que é valor para você? Se você é uma pessoa espiritual, que gosta de espiritualidade, isso é um valor para você. E a gente às vezes não coloca essas coisas na lista de alma gêmea. A gente coloca que é rico, bonito, generoso, velho da lancha, pau grande, louro, moreno, sei lá, né? Mas os valores a gente deixa de fora. Aí é aquela lista que tem 2 páginas, mas na verdade não tem nada. Que foi exatamente o que aconteceu. E vem, tá? E vem. Não é que não vem. Vem. Vem exatamente o que você colocou, porque quando eu fiz a primeira manifestação, veio exatamente o que eu coloquei. Eu coloquei que eu queria uma pessoa musculosa, sem pelo, e veio. Tinha um pelo no corpo. E não era porque depilava, não. Era de nascença.
tá? Então, assim, sim, mas será que isso é importante? Será que isso é valor para você? E aí, quando você faz a tua lista, para quem já tem a lista e já manifestou, olha para isso e vê, cara, tudo isso que eu coloquei aqui é valor. É a história do bigode que eu conto para as minhas clientes, né? Que é a história do bigode da Havaiana. Que ela tinha uma cliente que botou na lista que queria um homem de bigode. Ok, a Havaiana manifestou, entre outras coisas, a Havaiana ajudou ela a manifestar, fez trabalho de crença, e a cliente começou a conhecer um monte de homens que não tinham bigode, voltou na Havaiana e falou: conheci um monte de caras legais que são assim, 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 assado, me tratam bem, com respeito, me fazem me sentir segura, pereré, 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 mas não são minha alma gêmea, então acho que deu errado. Aí a Havaiana falou assim: como que deu errado? Se todas essas pessoas tinham todas essas características que são de peso, por que que você acha que... Porque nenhuma delas tinha bigode, e a minha alma gêmea tem bigode. Aí a Ivana falou para ela e falou assim: bigode cresce, bigode cresce. Você perguntou pro outro se o outro se incomoda de deixar crescer bigode, né? E aí a menina, não, né? Aí é aquela coisa, meu Deus, como, né? Joguei quatro homens incríveis no lixo porque não tinha bigode. E é um pouco por aí, né? É a gente olhar para nossa lista e, ok, características físicas, porque X, Y, Z, tudo bem, mas ali estão os seus valores nessa lista, você sabe quais são os seus valores, e aí vem a perguntinha, você sabe o que você quer? Que é a pergunta para toda e qualquer manifestação. Você precisa saber o que você quer, e mais do que você saber o que você quer, é você saber quem você é também. É você saber quem você é. Porque às vezes você pede uma alma gêmea que é generosa e você se incomoda com a generosidade alheia, entende? Né? E aí eu posso dar um exemplo. Meu namorado tá na sala e ele sabe que eu falo na cara dele, né? Eu coloquei na minha lista que eu queria uma pessoa que fosse gentil com o garçom, porque eu achava bonito, achava romântico, poético, né? Porque se é gentil com o garçom, vai ser, obviamente, vai me tratar como uma deusa, né? A gente pensa isso, né? Cara, assim, a gente vai para os cursos, a gente vai para os eventos, a gente vai para as festas e tal. É uma pessoa que sim se comunica com todo mundo e eu não vejo problema nenhum em relação a isso, que era exatamente o que eu queria. Mas é uma pessoa que, quando termina a festa, entra na cozinha e quer ajudar a arrumar tudo. Quer arrumar tudo. E eu falo, tinha que ir embora. Não, peraí, deixa eu ver, deixa eu catar o lixo. Não, eu tenho que. A gente vai jantar na casa dos amigos e ele. E assim, não que seja uma falta de educação, não que não seja certo, mas assim, não, peraí. Aí eu vai leva pra cozinha, né? E a gente é o último a ir embora porque ele quer lavar a louça toda. Quer lavar a louça toda. E se a gente não faz isso, ele chega assim, meu Deus, eu nem lavei a louça da pessoa. Eu falo, mas a pessoa convidou a gente, ela tá prevendo. Vai lavar louça depois. Problema de vez em quando, né? E aí, assim, a gente pede as coisas, a gente precisa estar preparado porque a gente vai receber. A gente precisa estar preparado porque a gente vai receber. E claro que é um aprendizado para mim, né? Eu aprendi muito a olhar para o outro, a me preocupar com o outro, coisa que eu não tinha tanto quanto ele tem. Ele tem um grau absurdo, né? E aí, assim, vai de encontro com o que eu pedi. Escreverei, pedis e obtereis. É fato. Entendeu? O Criador vai te dar exatamente o que você escreveu. Mas avalia, porque mais importante do que qualquer outra coisinha romântica, bonitinha, característica física, generoso, x y z é essa lista, ela está representando quem você é e os seus valores. Isso é muito importante, que é uma das coisas que eu bato muito a tecla no curso de alma gêmea, né? Você precisa saber fazer essa lista. Você precisa saber fazer essa lista. E outro mito que eu gostaria de quebrar para a gente poder encerrar a aula de hoje, né? Comecei às 8h30, a gente está quase lá, eu não quero passar de uma horinha, é que a alma gêmea, ela vai fazer sempre tudo o que eu quero, focada em me fazer feliz. Não necessariamente. E aí eu preciso falar assim,
Primeira coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, a gente se apaixonar por projeto. O que que é a gente se apaixonar por projeto? Eu adoro falar assim, gente, você está num relacionamento ou você está trabalhando como gestor de projeto, né? Porque, e principalmente curador. Curador, então, Teta Healer, então, ama esse gestor de projeto. Ama, né? Que é o quê? Conhece o outro, cai na, desculpa meu português, na porra da limerência, esquece que a segurança é o mais importante, não comunica porra nenhuma do que quer, porque até porque nem sabe quais são os seus valores, né? Olha para o outro, idealiza, põe no pedestal, né? E aí, sendo Teta Healer, já vai ver o quê, né? Visão de futuro, já vê ali o potencial, né? Comprou na planta, já tá vendo lá o duplex, né? Beleza, ok. Nisso não há nenhum problema. Só que assim, alguns prédios demoram 3 anos para ficar prontos, alguns prédios demoram 20 anos para ficar prontos. E não é você que vai lá meter a mão na marreta e quebrar o tijolo para o negócio funcionar. Mas eu sou Teta Healer, eu faço digging, eu faço nele, é, não é você, porque cada um tem o seu caminhar. Então, beleza, gestor de projeto, olhou, viu o potencial, legal, tudo bem, não há problema nenhum nisso. Mas você comunicou o que é importante para você, você deixou claro quais são os seus valores, o outro está se movimentando e fazendo um movimento por conta dele, sem que você esteja sendo aquela pessoa que está ali, tá puxando mudança nele, porque é isso. Quanto mais você achar mudança no outro, porque, né, gestão de projeto, equipe de projeto, né, é Getúlio Vargas, né, 50 anos em 5, não sei qual é, mas é alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, quer fazer um negócio que a pessoa vai demorar uma vida, você quer que ela faça em um ano para você ser feliz para sempre. Não precisa. Para. Pode olhar, pode orientar, mas não adianta forçar a pessoa, porque cada um tem o seu caminhar. E aí você precisa avaliar que é justamente essa história de você trazer os seus valores, você comunicar, perceber se tem movimento da outra pessoa em direção àquilo que é importante para você, e se esse movimento, você tem paciência. Porque sim, relacionamentos também requer a virtude, e é uma virtude, da paciência, muitas vezes. Porque o outro, às vezes, vai se mover em ritmo de mula manca. E aí você precisa se avaliar e dizer assim, tá tudo bem para mim estar com alguém que se movimenta numa velocidade muito menor do que a minha, porque eu sou teta healer e eu faço um trabalho de crenças e eu faço a minha vida 50 anos em 5. E se isso for um valor para você, você precisa botar na tua lista. Eu quero alguém que queira crescer, que queira se movimentar, que tenha vontade de se conhecer, que tenha vontade de se transformar, porque senão, né? Projeto. Aí vai ser qual foi o lugar que eu fui que disse, ah, metrô do Peru, que está aí há 20 anos sendo construído e nunca terminou e não tem previsão de terminar, né? E aí, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, saber dos nossos limites, saber se aquela relação tá tudo bem, se você percebe um movimento, aquele momento está acontecendo e tudo bem para você estar naquela relação que você sabe que aquele movimento vai chegar em algum lugar e tudo bem para você esperar, tudo bem para você trabalhar isso, beleza, segue adiante. Mas se o movimento acontece num ritmo de mula-manca, tá te deixando mais ansioso que outra coisa, você fala, você aponta os caminhos, a pessoa não faz nenhum movimento, ela não. De novo, relacionamento é para ser gostoso, leve, para te deixar seguro. Se você não tá se sentindo assim, na maior parte do tempo, alguma coisa não tá muito certa. Se a comunicação está acontecendo e você continua se sentindo seguro, as coisas não estão melhorando, não estão caminhando, nem que seja 1%, 2%, 5%, não estão melhorando, não estão caminhando, ou melhoram e voltam para o mesmo lugar,
vale a pena rever se essa relação ainda é para você. Inclusive, não importa se ela tem 20 anos ou se ela tem uma semana, ou um mês, ou 2 meses, ou não importa, né? A questão é, você já comunicou para o outro o que você quer, o que te faz feliz? O outro faz movimento e tá ok o movimento que o outro está fazendo, né? Você é o Big Mac. Aliás, o outro é o Big Mac. Quando você fala que você não gosta de picles, ele faz um movimento para tirar o picles do Big Mac e tá tudo bem para o outro tirar o picles, o outro não se incomoda, ele falou que vai tirar e ele tá fazendo um movimento, né? E aí você queria um Big Mac na focaccia, e aí é um Big Mac no pão de hambúrguer, ele tá tudo bem para você? Tá tudo bem mesmo, né? Porque senão, gestor de projetos, né? Cuidado com isso. Teta Healer gosta de um projetinho, gosta de ser um gestorzinho de projeto. Cuidado com isso, né? A gente precisa avaliar muito isso. E veja bem, tem um bom senso também, porque às vezes, e aí é o outro lado da moeda, às vezes a gente está tão magoado, tão triste, tão decepcionado com tantas relações ruins que a gente teve, que aí a gente conhece alguém, e aí o outro mexe o nariz, a gente fala, esse nariz torto, coçou a barba assim, não gosto. Cuidado também com seu ponto crítico. Que mesmo que mexer o nariz ou coçou a barba, também é passível de comunicação em algum momento. Né? Quando você coça a barba, me incomoda. Eu estou sendo exagerado aqui, obviamente, né? Mas, de novo, qual é o pilar que sustenta toda e qualquer relação de alma gêmea? Comunicação. E se tem algo que eu bato muito a tecla com os meus clientes, que a gente precisa trabalhar, e eu faço muito, às vezes muitas sessões em cima disso, que é a comunicação. Ela precisa acontecer. Seja antes, eu estou procurando minha alma gêmea, seja durante, né? Todas as vezes que você foi silenciado, que você foi abusado, que mandaram você calar a boca, que você não pôde expressar suas emoções. E é algo que precisa constar para uma relação ser uma relação saudável, construída de alma gêmea e virar aquela relação de alma gêmea de propósito e alma, né? Que é o melhor tipo de alma gêmea que a gente fala no curso. Dito isso, né, eu estou trazendo aqui para vocês uma pílulazinha, né, de todo o conhecimento que eu tenho em relação a essa questão da alma gêmea, e eu acho que o meu objetivo quando eu dou essas aulas para vocês, que são todas Theta Healers, né, é dar material para vocês se trabalharem, para vocês fazerem digging, para vocês refazerem quando é aula de alma gêmea, refazerem a sua lista, né? Então, eu espero que eu tenha dado para vocês esse material, que vocês tenham ficado engatilhadas com algumas coisas que eu falei, porque esse é o meu objetivo. Se eu conseguir engatilhar vocês, então, yes, cumpri meu objetivo, porque é para todo mundo sair daqui e querer fazer um digging. É pelo menos um digging. Pelo menos alguma coisa que eu falei aqui mexeu com você, ou fez sentido para você, ou você sente que, putz, eu acho que esse é um ponto que eu preciso trabalhar. Porque é isso, minhas aulas elas são para que você possa se trabalhar, para que você possa fazer o seu digging, seja você que está procurando, seja você que está numa relação, né? Mas lembre, alma gêmea não é esse conto de fadas todo, e um pilar fundamental para a relação acontecer é, de fato, a comunicação. É a comunicação. É você saber os seus valores, porque se você não sabe os seus valores, você vai ficar reclamando o tempo inteiro da toalha em cima da cama. Então, é você saber, ou da pessoa que não tem bigode. Então, é saber os seus valores e comunicá-los desde o princípio e fazer acordo. Sair da regrinha, né, que é na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza e ir para um nível muito mais adulto, que é isso aqui é importante para mim e faz com que eu me sinta amada e segura. E perceber se o outro faz um movimento e se interessar pelo que faz o outro se sentir amado e seguro. E eu estou indo muito além de linguagem de amor aqui. Linguagem de amor é o começo do começo do começo do começo dessa história.
né? Porque, ok, eu acho que é um bom resumo, mas não acaba ali. Porque tem pessoas que têm vontades e desejos para se sentirem amadas, queridas e seguras, que são diferentes daquilo. E aí? Você só vai descobrir comunicando. Não adianta tentar adivinhar o outro. É sempre falando, comunicando, e por isso que a alma gêmea, ela é construção. Sempre. Muito bem, se você gostou dessa aula, eu vou fazer o curso de Alma Gêmea. Estou com as vagas abertas para o dia 8 de junho. E por que que eu gosto de fazer em junho? Eu só abro a turma de Alma Gêmea em junho, um pouco perto do quê? Do Dia dos Namorados. Claro, óbvio, né? E o curso de Alma Gêmea é um curso que vai trabalhar toda essa questão da lista, mas vai trabalhar muito o teu auto-amor, essa descoberta dos valores, né? O que que você quer, o que que é importante para você, esse é o foco. E é uma parte do curso que, óbvio, cada instrutor dá de um jeito, mas eu gosto e eu quero. Quem já fez esse curso comigo sabe que eu bato muito nessa tecla, que é você sair desse curso sabendo dos seus valores, sabendo exatamente o que você quer, com uma lista que ela é essa é a lista, né? É sair daquela listinha do básico, que tem um monte de coisa nada a ver, né? Isso aí com uma lista que ela tá ali construída e você muito mais forte, com crenças trabalhadas, porque a gente trabalha um monte de crença no curso, para que você saiba, é isso que eu quero. Então você sai muito mais fortalecido em relação a quem você é, e em relação ao que você quer desse curso. Né? A Havaiana tem vários cursos de relacionamento, tem uma alma gêmea, o Você Seu Parceiro, eu não sei se eu vou abrir esse ano, a princípio não, mas também é um curso muito legal, porque fala das relações, enfim, é o pós, que todo mundo que, assim como quem está em relação pode fazer o curso de alma gêmea, para saber dos seus valores e começar a comunicação, o Você e Seu Parceiro, para quem já não está numa relação, já entende o que que é importante numa relação para quando estiver nela, né? Então, são dois cursos que eles se complementam muito. É difícil eu abrir, eu abro muito por demanda, mas hoje eu estou abrindo a turma de alma gêmea para fazer. A alma gêmea precisa de básico, avançado e digging, tá? Então, se você está aqui, você não tem esses três cursos, dá para fazer um bem bolado. Eu vi lá as perguntinhas que preencheu o formulário, eu vi lá as perguntinhas de quando, vi valor. Então, eu vou entrar em contato com vocês aí que preencheram o formulário. Quem não preencheu, eu não coloquei no ID, lá no grupo do IDC, mas eu vou colocar. Preenche, que eu vou entrar em contato com as pessoas do formulário para ver quem quer fazer o curso de alma gêmea. E se você não tem ainda o avançado e o digging, tem um bem bolado aí que dá para você fazer e há tempo de você fazer o alma gêmea. Tá bom? Eu falo com vocês aí ao longo do fim de semana e agradeço mais uma vez a presença de vocês. É sempre muito gostoso estar aqui falando de relacionamento de Teta Healing. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Obrigado, Danizinha. Obrigado, Angélica. Obrigado, Mário. Obrigado a todo mundo que está aqui presente. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.